Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 17/9/2024. Cenário que a gente teve hoje foi cenário que o mercado não vem buscar nessa região de topo, né, que a gente teria aqui em cima. A gente vê que o mercado não teve força de buscar essa região. Vou explicar o porquê, né? A gente vê que ele teria que passar essa região. Tinha micros estruturas aqui, né, para o mercado buscar. Vou mostrar todo um cenário micro, né, para poder ficar mais bem explicado, né, as regiões de pullback e tudo mais. Hoje o mercado já começa nessa região, né, acelerando o preço, mas nesse momento de ele dar continuidade, porque ele tinha rompido essa região, né, de microtopo. A gente vê que não tem força, né, o mercado. A gente não pode esquecer também dessa fibra azul que a gente tinha, né? A gente vê que essa fibra azul também estava numa região de fibra, que a gente estava analisando essa perna aqui. Então a gente vê que falha, né, de dar continuidade. A partir do momento que falha nesse cenário, entra muita força, né, forte dos vendedores. Chega nessa região de fundo aqui, a gente vê casa com fibra e casa com fundo também, né? Compradores tentam puxar o preço, não tem força, acelerando até a próxima região. A gente vê que é a região de gap. A gente vê que o interessante é isso, né? Quando você sabe onde colocar sua ferramenta, ela conflui, né? Aqui onde a gente tinha colocado o gap e tal, que seria um propósito. Eu sempre explico que o mercado é feito de propósitos, né? Tinha região de fundo, ó. Faltou um alvo aqui, ó. Como pode ver. Mas cada vez que, se você analisar o cenário, ó, buscou, né, as regiões, ó, tá vendo, ó? Todas elas buscou, ó. Se eu colocar aqui, ó, falhou de dar continuidade. Se eu colocar nesse cenário aqui, ó, buscou nos alvos, tá vendo? Então é o racional da operação, o racional da ferramenta, né? Isso daí que é o segredo, né? Então a gente vê que o mercado acelera, vem na região de fundo, falha, porque teve alvos e tal. A partir do momento que o mercado aqui também teria essa visão, a gente vê que ele buscou o primeiro alvo, né, da fibra. Aqui a gente poderia ajustar ela. A gente vê que ele falha de dar continuidade, né? Ou se a gente deixasse assim, a gente vê que foi no alvo, né? Se tivesse a projeção, mesma coisa, ó. Buscou todos os alvos, ó. Tá vendo? Ele busca, ó, interessante, ó. Temos a projeção, né, desse gap que teria aqui, né? A gente vê que depois desse cenário aqui, que ele falha aqui em cima, ele acelera, busca o primeiro alvo, faz pullback nessa região, acelera, ó. A gente pode ver que cada ferramenta, ó, ele chega na região de 200%, que seria o alvo, faz a retração até na região de fibra. Se eu colocar outra fibra aqui, ó, dessa perna toda, ó, a gente vai ver que casa com a região de 50%, ó. Olha lá. Olha que interessante. Tá vendo a ferramenta? Ó. Casa. As ferramentas, se você souber colocar ela de forma exata na hora de enxergar o movimento, você, né, não fica preso a um cenário só, uma ferramenta só, né? Então a gente vê que chega, volta na região de 50%. Então aqui, a partir do momento que o mercado desce, falha, né, de dar continuidade no fundo, a gente teria esse cenário que o mercado veio testar, né, que é um suporte que vira resistência aqui, né, estrutura micro. Foi uma região que ele rompeu. Conflui também com região de fibra, né, dessa pernada. Vou deixar no nível 2, ó. Então aqui eu já vou passar para frente para a gente analisar mais o cenário que ele fez hoje.
Então, após a falha dessa perna de baixo que fez, o mercado volta para fazer retração. A partir do momento que o mercado sente também esse topo, né? Falha. Falhando, entra a força vendedora. Nessa força vendedora, já fiquei atento nesse cenário de FIBO também, onde o mercado poderia segurar. E a gente vê que ele segura, né, na região de 50%. Ah, tá. Por que ele segurou aqui? Porque aqui tinha um outro micro topo, ó. Tanto é que é tarde, ó. A gente vê que ele não passou, né? Estruturas micro, né? Tá vendo? Segredo do mercado, entender as estruturas micro, né? Aí, novamente, né, o mercado faz essa perna de baixo para poder dar continuidade na queda. Falha. Entra a força compradora. Novamente aqui, ó. Teria outra estrutura micro aqui, ó. De novo, ó. Por isso que não passou. E a gente vê que ele passa aqui atrás depois à tarde, né? Ó. Se a gente for mapear na hora de enxergar o preço. E esse é o cenário. Aqui tem outra região de FIBA. Tá vendo? Travou. Depois travou de novo na região de 50%. Ó. E ficou brigando nesse cenário de travar. Se eu fosse colocando FIBA aqui, travando tudo, né? E aqui à tarde, a gente vê que o mercado, ó, aí analisando, que daí aqui, ó, a gente sabe que aqui era a região de 50%, né? Que teria dois cenários para a gente ficar atento, né? Dessa perna. Então, aqui a gente sabe que era a região dessa perna aqui, né? Da FIBA. E estava confluindo no momento que o mercado começou a segurar nessa região aqui, ó, que era da FIBO também. A gente vê que acontece, o mercado rompe esses microtopos, ó, faz um pullback lateral aqui, ó. Após fazer esse pullback lateral, o mercado sobe, rompendo, levando até esse primeiro alvo, que estava confluindo com a região de 61% da FIBA. Entendeu? Se eu pegar a fibra daqui, dessa perna, para essa daqui, na hora que ele foi, também chega no alvo, né? Então, tem várias formas de você colocar a ferramenta, né? Se for pela média móvel, mesma coisa. Cenário, o mercado estava trabalhando abaixo das médias, as médias ficou lateral. Nesse momento, falha, né? Região de microtopo. Entra a força compradora, ó. O raciocínio é o mesmo, ó. Faz o pullback lateral nas médias, rompe a média de 200, ó. E ainda aqui, ó, fica ancorando nas médias, né? Ainda aqui acho que nem tá a média de 9 períodos, deixa eu ver. Ó, se eu fosse colocar a média de 9 períodos, ó, a gente vê que, ó, ela fica alinhando, ó, essa roxa, ó, tá vendo? Na queda é a mesma coisa, ó. Quando chega nela, praticamente é uma região de pullback, né, ó. Eu vou deixar ela anotada aqui, ó. E aqui eu vou colocar um tempo gráfico menor. E vamos ver onde foi a entrada aqui, ó. Ó. Região de FIBA aqui praticamente, ó. Deixa eu baixar para 1 minuto. Que aqui praticamente está no minuto, ó. Ó. Só para você ver como tem confluência quando você sabe onde colocar, ó. Vou deixar no nível 4. E vou deixar ela meio laranja, ó. Ó. A gente deixou anotada, ó. Olha como tem confluência. Tá vendo? É só saber colocar as ferramentas exatamente no lugar, ó. A gente desenhou aqui. Tava no gráfico de 5 minutos. A gente achou a entrada num minuto, né? 2 minutos ele não deu tanto. Por quê? Porque aqui tinha um pullback, ó. Num minuto aqui, ó. Ó, pullback foi do que, ó? Vou deixar ele pro lado. Foi praticamente aqui, ó. Ó. Foi desse cenário aqui que acelerou. E dessa região de gap, ó. Desse topo aqui, ó. Desse outro.
Então, o segredo do mercado é saber olhar esses detalhes, né? Esses detalhes é o mais importante, é ele que faz a diferença, né? Na sua visão, nas suas entradas, né? Porque independente se você vai ficar bom de operar um gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 10, 15, 1 hora, ó, tá vendo? A entrada é o mesmo, ó. Olha onde foi da entrada. E você pode ver que levou até o alvo, ó. Independente de onde você coloca, né, a sua ferramenta, né? O segredo é o que, ó? É você saber aonde você vai colocar a sua ferramenta, né, ó. Tá vendo? Então aqui a gente pode ver que o gráfico, né, quando você sabe, né, onde encaixar as ferramentas, onde enxergar o cenário, você já não fica perdido no preço, né? Então o cenário agora que a gente tem aqui, vamos ver no diário, deixa eu ver no diário como que ele ficou. O diário, tirar os estudos. Ó, como a gente pode ver, vendedores a tentar acelerar o preço para baixo, né, após o candle de ontem no diário. A gente vê que compradores, né, hoje demonstrou mais força, né, a hora que chegou nessa região de fundo, né. Nos 60 minutos a gente pode ver que vendedores aceleraram o preço, chega nessa região de gap aqui, ó. A gente vê que teve realização entre a força compradora. 15 minutos a mesma coisa, né? Mas aqui ainda ficou travado, fazendo triângulo. Pós-rompimento, acelera para cima. Mas aqui ainda está no cenário que ele pode, né? Ainda está querendo buscar a região de topo. Mas está numa região de trava, né? Então nesse cenário fica um pouco mais complexo, né? Ó, a gente vê que ele está trabalhando ainda lateral, né? Tá lateral. Se ele falhar muito, né? O que está demonstrando bem, né? Nesse fundo, né? O que ele está segurando bastante. A probabilidade, né? Vamos ver como que o mercado reage. Mas a gente tem, ó, essa região desse gap de hoje, o mercado buscar, né? Esse daqui seria o primeiro cenário, dependendo da força que ele vier. Aí começa as regiões de topo aqui, né? Que são pontos que o mercado tende a sentir, né? Então temos esses 3 pontos. E dependendo da força, a gente sabe que tem gaps aqui atrás também, né? Ó, se não me engano. E tem região de topo. Então, dependendo como que o mercado for sentindo aqui, a gente sabe que tem esses alvos. Se sentir nessa região, a gente sabe que volta novamente para buscar a região de fundo. Mas como a gente pode analisar, ele está brigando muito aqui, ó, nessa região. E a gente sabe, se ele perder, ele tem um espelhamento, né, dessa lateralidade para vir buscar aqui embaixo, né? Mas o mercado está segurando bastante aqui nessa região de topo. Então esse foi o fechamento hoje. Vamos aguardar o preço, né, nesse cenário para nossa tomada de decisão.